essa, literalmente. Meu amigo, alguém tem que chegar para o cara e falar, meu amigo, o que é isso? É uma preferência do técnico, isso é evidente, né? Ele tem uma preferência. As pessoas podem gostar ou não gostar, mas é evidente que ele prefere a entrega do Bruno Henrique, a característica do Bruno Henrique, mais participativo mesmo jogando mal, do que uma certa até indolência do Pedro em alguns momentos, como no jogo contra o Estudiantes. Para mim, inclusive, ele não jogou mais como titular depois daquele jogo, porque a atuação não foi a atuação. Ele em campo foi assim o símbolo do vexame que foi aquela partida do Flamengo. O Pedro não ganhou uma disputa de bola, ele não dividiu uma bola, não ganhou nada, não fez nada. Ainda perdeu um gol, porque foi lento na direção da bola. O zagueiro estava em desvantagem, chegou na frente dele, logo no começo do jogo. Se vai com mais definição, vontade, rapidez na direção da bola, chega antes, chapa para o gol, um abraço, era 1-0 no começo do jogo, e aí a coisa fica muito difícil para o Estudiantes, o Flamengo teria mais tranquilidade. Existem momentos-chave nos jogos de futebol, né? Às vezes você tem que saber aproveitar essas horas. Então, a atuação dele foi deplorável ali. Todo mundo que jogou mal, a dele, para mim, foi assim, a pior. E vendo no campo, assim, na hora que a bola está longe, você vê assim, parecia distante do jogo. Estranhíssimo, mas enfim. Aí, as pessoas podem discordar ou não, mas é a opção do técnico, né? Não tem outra explicação. Qual a explicação? A escolha dele. Não tem outra coisa para dizer. É a escolha dele. Ele acha que vale mais a pena ter o Bruno Henrique mesmo, sem fazer muitos gols. Agora, essa é a questão. Plata, Bruno Henrique e outros, né? Jogadores que não estão entregando gols. O Pedro, quando bem, ele entrega gols. Depois de todo esse período sem atividade, sem jogo, aliás, e sem convocação para a seleção, ninguém foi chamado por seleções, se nem aí o Pedro se acertar, entender o que o técnico quer, então a gente está chegando a um ponto que o Pedro e o Felipe Luiz não podem trabalhar juntos. Se nem agora a coisa funcionar, está caminhando na direção de uma incompatibilidade crônica. Não é isso? Então, vejamos como vai ser. Se ele não jogar, eu acho que é um sinal de que os treinamentos não estão agora agradando. E aí também cabe ao Felipe ter a capacidade de fazer o cara jogar. Teve tempo de conversar, de treinar, de conversar em particular, de lavar roupa suja se tiver que lavar e resolver. Ele tem que encontrar soluções e fazer a coisa andar. Porque ele precisa do jogador. O Flamengo precisa dos gols do Pedro. Mais do que nunca. Então, acho que aí vai também da capacidade ou não do técnico ser um bom gestor e de mesmo jogador que tem algum problema com ele conseguir superar essas adversidades em prol do grupo e do clube. É isso. Eu tenho aqui algumas novidades sobre departamento médico que projeta uma escalação para quarta-feira, mas vamos segurar um pouquinho para falar isso mais adiante. O pessoal fica aí na live, mais tarde a gente fala. São 11h43, né? Aí, sei lá, medir pouco, Alan, o que você quiser, Alan, você chama. A gente segura um pouquinho aí. Pode ter uma dupla de volantes que surpreenda muita gente e vai desagradar. Tá? Só digo isso. Já até spoilerzinho. A gente vai falar já, até porque a gente vai aproveitar, quando o Mauro fala, a gente já vai mostrar a sequência de jogos do Flamengo, aí a gente conversa sobre isso. O Cleiton Normando mandou aqui no YouTube também, ó. Alguém conversa com o Felipe Luiz sobre sua teimosia? O pessoal fala muito da teimosia do Felipe Luiz, Mauro, por questão de, às vezes, insistir com alguns jogadores que não estão bem, ou então de manter sempre uma forma de jogo. Você acha que o Felipe tem algumas convicções que tem risco dessas convicções virarem teimosia em relação ao Felipe Luiz? Por exemplo, a insistência com o Bruno Henrique quando ele não está bem, a insistência de, tipo assim, manter... ele agora está voltando a essa conversa de... Está voltando a essas escalações de sempre ter um meia pela direita, como era na época do Gerson. Aí a ideia era trazer o Saúl para ali e o Carrascal está jogando. Você acha que tem algumas convicções do Felipe que pode virar teimosia, Mauro? Sei lá, todo técnico tem suas preferências e teimosias, né? Eu acho que isso é normal. Normal, todo técnico é assim. É assim, teimosia do ponto de vista desse torcedor. O outro pensa diferente, o outro pensa de outra forma. Assim, teimosia, por quê? Porque o cara acha uma coisa, ele acha outra. É muito pessoal isso. Muito pessoal isso. Porque assim, quando as pessoas pedem o Pedro, cara, o Pedro não está jogando bem, o Pedro não tem se entregado, o Pedro foi displicente. Cara, eu não engulo até agora o comportamento dele nos 2 jogos com os Estudiantes. Um gol na saída de bola, a bola que ele ajudou a roubar. Depois perde um gol inexplicavelmente. Dentro da área. Aí dá toquezinho de letra, um confronto que não estava resolvido, né? Nem o jogo estava decidido.
E aí chega na Argentina, pô, ele é para jogar com sangue nos olhos. Aí fez aquela atuação. O que está acontecendo? Que porra é essa? Literalmente. Meu amigo. Alguém tem que chegar pro cara e falar, meu amigo, o que é isso? O que é isso? O pessoal esquece. Eu não esqueço, não. Eu vi 2 atuações. E ele é um jogador de um nível técnico, um atacante excepcional. Ele pode entregar muito mais. O que está acontecendo? Então aí também o técnico tem que entrar em ação. Quando achou que deveria ir a público, foi a público. Lá dentro tem que resolver. O São Paulo não conversava com ninguém. Então o Felipe Luiz tem que conversar. Para usar um exemplo recente que não funcionou bem. Acabou muito mal. Porque não é possível. Sabe, um jogador como ele tem que entregar mais. No jogo sem bola, definir os lances, ser mais objetivo. Alguém tem que botar na cabeça dele que não é gol bonito, não vale 2 pontos. O gol é 1 ponto dentro de uma contagem de placar. Bonito ou feio. Tem que fazer o gol. Se puder fazer bonito, legal. Mas o importante é fazer o gol. Fazer o gol com o peito. Fez vários já assim, né? Mas, cara, se vir na cabeça, não vai peitar a bola. Cabeceia com força e faz o gol. Alguém podia mostrar uns vídeos do Gaúcho para ele também, né? Para ele fazer uns gols de cabeça e tudo. Porque melhorou no jogo aéreo. Melhorou até no jogo aéreo, mas, enfim, com a altura dele poderia ser ainda melhor. Então é isso. Eu acho que é uma coisa que tem que ser resolvida lá dentro. E o Boto também tem que trabalhar nisso, né? O Boto é o chefe do general da banda. Ele tem que participar da solução também. Vamos ver. Teve um período longo aí, a gente está falando em cima de coisas anteriores a essa parada. O Flamengo tem a obrigação de apresentar uma boa melhora a partir de quarta-feira. Depois dessa parada, não tem desculpa para não apresentar mais futebol. Não tem argumento que resista, na minha opinião. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.